Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Uma tarde bastante agitada dentro do Vasco. Hoje foi dia do elenco viajar para Petrolina, porque amanhã o Vasco enfrenta Juazeirense pela segunda fase da Copa do Brasil e teve recepção inacreditável, surreal e muito calorosa da torcida local. Tá aparecendo essas fotos aí pra vocês, mas a gente vai trazer com mais detalhes durante o vídeo tudo o que aconteceu e realmente uma recepção que empolgou o elenco cruzmaltino. Além disso, vamos falar sobre sorteio das fases finais do Campeonato Carioca, definido aí o dia, de quando será esse confronto entre Vasco e Fluminense ou entre Vasco e Flamengo. Falar também sobre reforços, muitas movimentações se tratando de 777 Partners. Hoje, inclusive, o diretor da empresa, Juan Arquiniegas, deu uma entrevista e falou sobre o motivo de ver o Vasco como um bom negócio, o que realmente atraiu a 777 Partners em tentar comprar a SAF do Vasco da Gama. A gente vai trazer detalhes dessa entrevista e, além dessas, muitas outras informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Então, como vocês estão vendo, eu não preciso nem falar muita coisa. O vídeo está repleto de novidades e você não pode perder. Então, se está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Então, é claro, se você é um torcedor do Vasco, não pode perder tempo. Aqui embaixo já se inscreva, ative também o seu sininho de notificação, porque é ele que vai fazer com que os nossos vídeos cheguem até você. Deixe o seu like e, é claro, também o seu comentário sobre o que você achou dessa recepção, ou, aliás, veja o vídeo e deixe aqui a sua opinião embaixo. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque o vídeo tá repleto de novidades importantíssimas para você. Então já falo de início, fica até o final para não perder nada. Eu quero iniciar falando sobre Campeonato Carioca, porque hoje, pela parte da manhã, foi definido aí a data. No início do vídeo eu falei sorteio, mas acabei me enganando. É a data. A data das semifinais foi divulgada, lembrando que ainda não foi definido o terceiro e o quarto colocado. O primeiro é o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, o segundo é o Flamengo, que já definiu a sua posição, e o terceiro e o quarto colocado ainda não foi definido. Pode ser o Vasco na terceira ou o Botafogo, e vice-versa também na quarta colocação. Para que isso aconteça, o Vasco tem que vencer domingo Resende e o Botafogo perder para o Audax, o que sinceramente é muito difícil que acontecer. Então a tabela deve ficar já da maneira que está, com o Vasco em quarto, o Botafogo em terceiro, o Vasco encarando o primeiro colocado Fluminense e o Botafogo encarando o segundo colocado Flamengo. Então, com isso, as semifinais, o Vasco deve jogar, no caso, no dia 19 ou 20 de março, no sábado ou no domingo, contra o Fluminense. E o próximo jogo, o jogo de volta, deve ser no dia 26 ou 27, também no sábado ou em um domingo. Um jogo de bastante expectativas, o Fluminense tem a vantagem de empate, então no caso o Vasco venha vencer uma partida e o Fluminense vencer a outra, o Fluminense leva e chega às finais da competição. Com isso, o Vasco vai ser eliminado, pois não conseguiu ficar nem na segunda nem na primeira colocação. Clima de final, clima de decisão, e é claro, a gente espera que o Vasco venha passar do Fluminense nessas semifinais. Ainda falando de campeonato, Copa do Brasil. Hoje foi o último treino antes de enfrentar a Juazeirense, um treino aí que foi marcado, segundo informações do próprio site oficial do Vasco da Gama, por trabalhos físicos, técnicos e táticos, comandado pelo técnico Zé Ricardo. O último treinamento antes de enfrentar aí a Juazeirense pela segunda fase da Copa do Brasil. E o elenco direto do CT Moacir Barbosa já viajou para Petrolina. E hoje ainda, no início da noite, todo o elenco irá fazer o reconhecimento do gramado no local do local da partida, no local do jogo, que é o estádio Adalto Moraes, lá em Juazeiro do Norte, na Bahia. O Vasco chegou na cidade local por volta das 5 horas da tarde. O Vasco foi recebido, como sempre vem sendo no Nordeste, com bastante festa. Tá aparecendo aí esse vídeo para vocês e algumas fotos também da maneira com que o torcedor vascaíno recebeu o elenco cruzmaltino. O Nenê, é claro, como sempre vem acontecendo, foi o jogador mais assediado pelos torcedores e parou inclusive para dar autógrafo, esposar para algumas fotos, e o elenco bastante abraçado. A festa inclusive praticamente parou o aeroporto de Petrolina, na Bahia. Com relação a esse elenco que viajou, antes eu só gostaria de parabenizar todos os moradores da cidade que realmente fizeram um festão. A nossa torcida é demais, a nossa torcida é mágica, é maravilhosa, e realmente eu não sei o que seria do nosso clube se não fosse por vocês, por nós,
torcedores vascaínos, mas principalmente vocês do Nordeste, que mesmo passando tanto tempo, né, longe do Vasco, sempre quando o Vasco chega na cidade, vocês fazem as melhores festas. Então, parabéns aos torcedores vascaínos, principalmente do Nordeste brasileiro. Com relação ao elenco que viajou, tivemos algumas ausências. Apenas 23 foram relacionados, 23 atletas, e nessa lista a principal novidade foi o retorno do Matheus Barbosa, que ficou suspenso nesse último domingo no clássico contra a equipe do Flamengo. O Vitinho, jogador que acabou se lesionando e nem sequer ainda atuou pelo Vasco, foi o reforço vindo do Corinthians, segue de fora da lista devido à sua lesão na coxa. E o MT e o Matias Galarza também seguem de fora. Dos atletas que acredito que, na minha opinião, do elenco todo, tiveram realmente um início muito abaixo do esperado. É a segunda vez que eles ficam de fora da lista de relacionados, porque também não viajaram para enfrentar a Ferroviária nessa última quarta-feira, também pela mesma Copa do Brasil. Esperar que o Vasco venha vencer, um jogo difícil contra a Juazeirense, uma equipe bastante bem montada, bem postada, que no ano passado eliminou o Sport e também Cruzeiro pela mesma Copa do Brasil. Então é atenção, é foco. Jogo amanhã, quarta-feira, às 9h30 da noite. E é claro, amanhã pela parte da manhã ou antes do jogo, no nosso pré-jogo, traremos mais detalhes dessa partida. Antes de entrar no assunto 777 Partners, eu quero só trazer aqui uma notícia importante para vocês, porque hoje foi dia de renovação. O Marlon Gomes, atleta do Sub-20 do Vasco, renovou o seu contrato até junho de 2024. Ele que é um dos destaques das categorias de base do Cruz Maltino, e fez parte aí, aliás, faz parte da geração de 2003, que conta já também com alguns craques, até mesmo como o goleiro Cadu, titular da base, principalmente, é claro, no local onde ele atua, do Sub-20 do Vasco da Gama. Com relação ao Vasco, ele tem uma relação muito boa com o clube. A sua relação é importante, pois o mesmo está em São Januário desde 2014, chegou ainda nas categorias sub-12 e é tratado realmente como uma grande joia após uma pequena passagem que ele teve naquele período pelo Fluminense. E além disso, seu pai trabalha pelo Vasco, seu pai é segurança do clube, então tudo isso, né, demonstra a conexão, os laços que o Marlon Gomes tem com o Vasco da Gama. Inclusive, ele se posicionou sobre essa renovação. Ele disse o seguinte, abre aspas, minha meta, como de qualquer menino que chega no futebol, é chegar ao profissional e dar um futuro melhor para minha família. É muita batalha, muita luta. Espero um dia chegar ao profissional do Vasco e ajudar a colocá-lo no topo do futebol. Então, Marlon Gomes, um cria, um destaque, renovando com o Gigante da Colina até junho de 2024. E ainda se tratando de base, hoje também tivemos convocação do Sub-20. Sub-20 que inclusive agora é comandado pelo ex-técnico do Vasco, Ramon Menezes. Ele já aproveitou e convocou 2 jogadores da base Cruz Maltina, o meio-campo Andrei Santos e o meio-campo Marlon Gomes. Então, foi convocado, será aí um período em que esses jogadores ficarão à disposição da Seleção Brasileira Sub-20, será uma disputa de 2 amistosos em Salvador, na Bahia, entre os dias 21 e 29 de março, e todos os treinamentos serão realizados no Barradão Estádio do Vitória. No dia 23, o Sub-20 encara a equipe do Caraã Esporte Clube, e no dia 26, o Sub-20 encara a equipe do Esporte Clube Bahia. Todos esses jogos, é claro, tendo a presença tanto do Marlon Gomes quanto também do Andrei Santos, uma das grandes 2 promessas da base Cruz Maltina. E agora sim, entrar no assunto 777 Partners, porque hoje o dia foi bastante movimentado, o torcedor se tratando da chegada dessa grande empresa, mas principalmente da venda da parte da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco da Gama, mediante, é claro, a aprovação do Conselho Deliberativo. E também, é claro, né, da AGE, da Assembleia Geral. Porém, antes dessa constituição, o Vasco recebeu ontem o seu empréstimo ponte no valor de 70 milhões de reais, que atualmente é um empréstimo, mas pode acabar virando um adiantamento da 77 Partners caso o Vasco venha se transformar numa sociedade anônima do futebol. Com esse pagamento, com a chegada desse valor dos 70 milhões, o Vasco já fez alguns pagamentos. Pagou o acordo com o Regime Centralizado de Execuções, o RCE, e também pagou salários. As informações que a gente teve, ainda nada oficial, porque o Vasco não se posicionou sobre o assunto, é que 2 meses de salário já foram pagos a alguns funcionários e também para os PJs, para as pessoas jurídicas que trabalham no Vasco, tiveram seus 5 meses de salários atrasados pagados ainda ontem, assim que o dinheiro caiu na conta. Então, é claro, a gente espera ainda uma nota oficial do próprio clube, mas já vemos que realmente o dinheiro que chegou no Vasco era necessário e já está sendo colocado nos lugares onde deveriam estar há bastante tempo, se, é claro, o nosso clube tivesse dinheiro para isso. Então, já pagou, os salários foram pagos, mas também uma parte vai ser voltada para contratações, como eu sempre venho tocando nos meus vídeos. O Vasco vai pagar salários, vai pagar dívidas, mas também vai contratar com esses 70 milhões. E a prioridade é um jogador de lado. É o que eu venho falando também nos meus últimos vídeos.
Atualmente, o Vasco conta, na minha opinião, com uma dupla de zaga bastante boa, o Anderson Conceição, que é um zagueiraço para mim, e também o Juan Quinteiro, que chegou aí para mim, também já dominou o sistema defensivo, ainda conta com o Ulisses e o Lucas Cangá no banco de reservas. Um goleiro, temos um goleiro de qualidade, com relação às duas laterais, contamos com Everton, Leonardo Matos e Edmar e Riquelme, dois jogadores que não vão fazer a diferença no jogo, mas eu acredito que também não irão atrapalhar, essa é a grande verdade. O meio campo, bastante composto, temos o Juninho, temos o Matheus Barbosa, temos o próprio Matias Galarza, que já foi o comentário desse vídeo, Yuri Lara, Vitinho, muitos volantes para serem utilizados no elenco. Dali para frente, contamos com o Bruno Nazário, contamos também com o Nenê, atacante tem Raniel, Getúlio, Figueiredo, então o Vasco tem jogadores para várias posições, mas atualmente a ponta é um grande problema, o extremo de velocidade. E esse será o objetivo. O Vasco vai contratar com esses 70 milhões, mas vai contratar um ponta, é a prioridade para o Vasco, e não é um ponta qualquer. Como a gente já vem falando aqui nos vídeos sobre o Eric do Ipiranga, sobre também o João Diogo da Caldense, vai contratar jogadores de menores qualidades, menores nomes no mercado brasileiro, mas quer contratar um jogador que venha, bote a camisa e entre como titular. Um jogador que resolva para essa posição. Essa é a grande verdade. Deve vir um reforço de peso por aí para realmente tomar a vaga de titular da ponta, dos extremos ali do elenco vascaíno. Essa é a grande expectativa, essa é a grande verdade. O Vasco vai contratar e a prioridade é para essa posição, para os lados do campo, com os 70 milhões da 777 Partners. E falando em 777 Partners, hoje foi dia de entrevista do Juan Arquiniegas, o diretor da empresa responsável por tentar, pelo menos até o momento, comprar os 70% do Vasco da Gama, da SAF do Vasco. E ele abordou alguns pontos durante essa entrevista, disse sobre os atributos que o Vasco tinha que fizeram a 777 procurar o clube, falou também sobre o mercado enorme que o Vasco tem, sobre os grandes talentos gerados em São Januário e também as chances de valorização da marca, porque de fato, a marca Vasco hoje está bastante desvalorizada. Sobre esses assuntos, ele disse o seguinte, abre aspas, o Vasco se encaixa no nosso portfólio porque é um mercado enorme e é um clube que achamos que pode aumentar significativamente em valor ao longo do tempo. Abre aspas novamente, o Vasco é um clube que tem alguns dos melhores conjuntos de talentos do mundo, onde podemos explorar isso para desenvolver talentos. E para finalizar, ele disse o seguinte, abre aspas, identificamos o Vasco como um clube que tem todos os atributos que estamos procurando. Clubes que jogam em uma grande cidade, que tem uma longa história, não apenas de existência, mas também de liderança e sucesso esportivo no passado. Então, realmente, bastante empolgado com o Arquiniegas, o diretor da 777 Partners, que fica sempre ao lado do outro, né, sócio aí da empresa, e uma expectativa muito grande para a chegada da 777 dentro do Vasco, tanto por parte da torcida, quanto também por parte dos sócios, dos diretores que constituem aí o topo da 777. Deixa aí a sua opinião se você é a favor dessa SAF e se você, claro, está empolgado com a chegada da empresa numa possível transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e vá no nosso canal de corte. Nos ajude, link na descrição, a gente conta demais com a sua ajuda, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.